Suportes e resistências. Você está lá navegando na internet e vê a notícia. O ouro bateu recorde, o índice X bateu recorde, as ações da empresa Y bateram recordes. E aí você começa a pensar, é uma boa hora para mim comprar esse ativo? Ou às vezes você compra esse ativo acreditando que ele vai subir e de repente o ativo começa a cair. Existe um método chamado análise de suporte e resistência que pode te ajudar a prever a movimentação desse ativo, com base em comportamentos anteriores. Se quiser saber mais, fica no vídeo que a gente vai abordar esse tema. De forma geral, durante o ano, a gente teve várias notícias sobre aumento do ouro, aumento do índice norte-americano, rentabilidade das ações da Nvidia. E se a gente olhar para o gráfico, nesse caso aqui a gente vai abrir o gráfico do ouro, é nítido, se você pega aqui a curva a partir de início de 2024, há uma valorização de cerca de 35%. Daí, nesse gráfico, fica bem claro a gente ver que o preço está ascendente. De forma geral, como que a gente faz para identificar essas tendências? Antes de mais nada, a gente precisa saber se essa tendência é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, uma tendência de lateralização. Essa identificação pode ser feita da seguinte forma. Aqui claramente é uma tendência de alta. Por quê? Se eu pego todos os candles de queda, que são os candles aqui representados na cor vermelha, e vai variar conforme a plataforma, você pode trocar inclusive as cores, mas eu vou notar aqui que esse candle de queda, representado aqui, ele é anterior a esse outro candle, que também é de queda. Então, quando eu estou vendo fundos cada vez menores, posso copiar, jogar aqui. O que eu estou vendo? Que mesmo as correções, mesmo as quedas, elas estão sendo em preços maiores, ou seja, essa queda aqui foi na casa de 2.143, essa queda aqui foi na casa de 2.286 e essa queda foi na casa de 2.300. Então, quando eu tenho quedas que elas são com níveis cada vez maiores, eu costumo sempre enxergar ao contrário, tá, pessoal? Vocês podem também desenvolver outras formas de analisar. Então, a derrubada do preço, ela tem menos força, por assim dizer. Já nesse nível aqui, o que a gente pode observar? Que tanto os topos quanto o fundo está seguindo uma mesma tendência, né? Eu posso colocar aqui uma barra, aqui para a gente identificar, e nesse período aqui, tanto as altas quanto as baixas, de forma geral, elas estiveram sempre nesse mesmo movimento, ou seja, tocava na resistência, descia para o suporte, tocava na resistência e foi fazendo esse fluxo. Bom, e como eu vou saber que existe uma tendência de queda? Existe uma tendência de queda da mesma forma que a gente fez análise na tendência de alta. Eu vou pegar aqui um período e vou ver que os meus topos, ou seja, aquelas barras, vou colocar aqui no período gráfico menor, vou colocar aqui 4 horas, certo? E vou ver que as minhas barras verdes, elas estão seguindo um processo de fazer topos cada vez menores. Então tem uma tendência baixista. Ou seja, para quem foi comprar o ouro, nesse caso que a gente está fazendo a análise dele, vai ter que escolher momentos em que você vai poder comprar barato para vender mais caro ou vender caro para comprar barato. Seja para operar uma operação de trader, seja simplesmente para abrir a sua carteira, a sua corretora, colocar o ativo e comprar. A diferença é que no trader você opera alavancado. Por exemplo, aqui se a gente fosse fazer uma operação de trader, a gente estivesse fazendo uma operação de compra no mês 6 de 2024, a gente teria uma valorização de cerca de 18%, ou seja, eu teria entrado aqui alavancado, numa ordem de compra, com 13 dólares eu poderia ter ganhado aproximadamente 400 dólares. Lembrando que essa forma de operar alavancado é sempre muito arriscado, pessoal. No trader, geralmente,
só cerca de 10 a 15% das pessoas conseguem ter uma rentabilidade positiva. O restante, 85%, acaba perdendo tudo que tem. Então tem que tomar muito cuidado quando for investir via trader, né? Ou se você quer mais segurança, investe via sua carteira normal. Abre lá sua carteira, sua corretora, compra ouro, compra algum outro ativo, compra lá ações, compra índices, é muito mais fácil. E aqui a gente vai abrir esse índice e vamos fazer uma análise aqui 100% do índice para ver se ficou claro o tema. Como é que a gente pode fazer essa análise? Eu vou pegar aqui uma linha de tendência, claramente está na linha altista. Eu vou pegar aqui a partir da primeira reversão, ou seja, quando começou essa pernada de alta desse índice. Começou aqui, eu vou passar ela aqui, pegando no mínimo 3 pontos. Então, essa aqui é a minha tendência primária, a tendência altista, tá? Dentro dessa tendência altista, eu vou isolar essa linha agora, vou deletá-la aqui só para ficar de fins didáticos para a gente, e vou isolar esse ponto. Lembrando que a gente não vai conseguir nunca prever o futuro. A gente consegue dar uma estimativa de tendência, como esse mercado vai comportar. Por exemplo, se você acompanha aqui os meus vídeos, semanalmente eu estou abrindo aqui o índice, estou vendo as notícias que vão sair, qual que é a expectativa dessas notícias, com base no passado, que tendencialmente vai ser o resultado, e a gente consegue fazer uma estimativa de como esse índice vai comportar. E nessa semana a gente foi bem assertivo. Várias momentos de instabilidade, coleta de liquidez e depois uma leve tendência de alta. Então a gente foi assertivo essa semana e toda semana a gente vai trabalhar para ter um nível de assertividade que nos favoreça. Bom, vamos pegar esse índice aqui de forma clara, ele está atrelado aqui, essa pernada de ganho, às eleições norte-americanas, quando sair o resultado. E a gente vai isolar essa tendência secundária aqui e vai isolar esse ponto de alta. Uma das técnicas que o pessoal utiliza é a retração de Fibonacci. Eu vou aplicar ela aqui, a partir do início, que eu vou pegar o início da alta, até o topo. Vou colocar Fibonacci aqui. E vou checar, ou seja, esse índice aqui em relação aos topos, corrigindo aqui até a ponta da vela, a gente vem fazendo recordes aqui, né? Ele está na parte de cima, ou seja, ele está super valorizado. Se você entrar agora, qual que é a tendência que se tem aqui? Teoricamente, a sua chance, esse índice, ele vai subir, a gente acredita que ele vai subir com base em quê? Com base no histórico, com base na tendência primária, que a gente viu que ele está em alta, com base nos números da economia norte-americana. Contudo, talvez se você entrar nessa parte aqui, acima de 50% de Fibonacci, você pode estar comprando ele um pouco mais caro e ele pode aparecer novas chances de entrada aqui embaixo, de acordo com as notícias. Por quê? Quem fez a compra aqui já está ganhando. Se ele vê que vem alguma notícia ruim pela frente, a economia mostrar pessimismo, ele vai querer realizar esses lucros, certo? Então, o primeiro ponto que você tem que olhar é: o índice, ele é um índice em tendência de alta ou de baixa? Nesse caso, a gente está falando a tendência de alta. Veja, as reduções, as quedas de preço, os candles vermelhos, as vendas estão em níveis cada vez maiores que as velas anteriores. Então, está mostrando que claramente tem uma tendência altista, tá bom? A outra linha de análise que você pode fazer de acordo com o modelo do candle, ou seja, esse aqui é um candle de muita força, um candle de compra de muita força, e esse aqui é um candle fraco, ou seja, ele abriu, foi no ponto e voltou. É muito pessoal essa análise. Por quê? Essa vela, o que ela me mostra? Ela me mostra de forma geral que em 4 horas teve esse movimento forte de compra e teve um movimento mais fraco de venda. Contudo, eu gosto de olhar o quê? Eu gosto de olhar a tendência geral, ou seja, pega o histórico concentrado num período maior. Isso garante assertividade. E aí o que a gente pode fazer? Eu vou pegar aqui, vou colocar uma linha horizontal e vou colocar essa linha aqui coincidindo com a resistência que teve nesse período. Aqui, essa margem de preço, ela funciona como suporte dentro desse período, ou seja, quando o preço chegava aqui, a partir daqui do dia 24 de outubro, quem tinha comprado acabava vendendo, e depois da eleição, ela funcionou como suporte, ou seja, quando o preço caía até esse nível, o pessoal comprava.
Então essa aqui é uma análise clara que o preço de 5.886 ele é uma zona de preço interessante. Por quê? Nesse ponto, os grandes investidores, nesse ponto aqui, a maioria dos pequenos investidores e outros investidores estão seguindo a tendência, porque quem vai ditar esse gráfico é a tendência. Quanto mais pessoas estiverem comprando, o índice vai subir. Quanto mais pessoas vendendo, o índice vai cair. As pessoas atualmente estão acreditando que quando chega nessa zona, o preço está barato. Então aqui é uma entrada interessante. Quais são as outras zonas que a gente tem? Vou copiar essa linha aqui e vou descer um pouco mais. Olha só. Vou pegar aqui um índice mais recente, um número mais recente, pronto. Esse aqui é outro ponto estratégico. Quando chegou nessa zona aqui, o preço fez o quê? Ele comportou aqui como resistência durante esse período e aqui ele está comportando como suporte. Ou seja, pode ser uma entrada interessante se o preço cair e vier nessa zona. Então, com base nessas suportes e nas resistências, você pode tomar a sua decisão. Existe outra série de indicadores que a gente pode até abordar aqui futuramente. Contudo, aí vai da forma que você opera. Eu sempre prefiro operar com um gráfico mais limpo, para me ter um pouco mais de clareza, tá, pessoal? De quais são os movimentos. Por quê? Você pode colocar uma média móvel de 10 dias. Só que você concorda comigo, vou colocar uma abordagem aqui, 20 dias. Essa média ela vai estar muito impactada pelo evento que ocorre a cada 4 anos, que é a eleição presidencial norte-americana. Tem gente que faz cruzamento de média, tem várias formas, você tem que escolher a que mais se adapta para você. Para mim, quanto mais simples o gráfico, quanto menos indicadores o gráfico tiver, as informações forem mais precisas e essas informações representarem um período maior, ou seja, aqui eu estou pegando um período, que eu tenho informações de outubro até o final de novembro, ou seja, eu tenho aqui praticamente 50 dias de informação. Então eu sei que essa zona de preço ela é importante para a tomada de decisão, tá? Bom, pessoal, era isso aí. A ideia era passar de forma simplificada mesmo suporte e resistência, tá? Sugiro vocês a dar uma olhada nesses indicadores. Se vocês quiserem, tem como checar, tá? Se vocês forem no Google, por exemplo, vocês não tiverem acesso a uma plataforma, vocês podem colocar aqui, por exemplo, qualquer indicador, né? Você pode colocar aqui S&P 500 e você consegue abrir o gráfico dele e fazer essa mesma análise, tá? Você pode mudar tempo gráfico, pode colocar aqui tempo menor e você consegue fazer análise dessa movimentação também, tá bom? E aí você pode tomar as melhores decisões. Bom, pessoal, era isso para hoje, tá? Se gostou, curte, compartilha aí, deixa seu like e deixa nos comentários aí também a opinião de vocês e se vocês utilizam uma estratégia similar a essa, tá bom? Valeu e até a próxima.